Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais um webinar aqui feito pela Enterprise em parceria com a Nanopore, tá? O webinar de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as novas aplicações e protocolos da Oxford Nanopore. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Larissa, faço parte do time de marketing aqui da Enterprise, tá? Então, a gente vai falar nesse webinar alguns tópicos bem importantes, trazendo uma visão geral de inovação recente, né, sobre a tecnologia. Falaremos também sobre protocolos e novos kits que foram atualizados, né, trazendo melhorias e ganhos de desempenho, além de aplicações emergentes para o POR-C, tá, para a estrutura de 3D de genoma e sequenciamento direto de RNA, além de metilação em tempo real. Então, hoje, quem que vai fazer esse webinar é o Gabriel e a Isabela, que são nossos especialistas aqui da Enterprise, tá? Falando um pouquinho sobre essa relação entre a Nanopore e a Enterprise, nós somos distribuidores exclusivos da Nanopore aqui no Brasil, possuímos a carta de exclusividade e trabalhamos com toda a parte de comercialização, importação e logística completa de materiais, insumos e equipamentos, tá? Além disso, nós temos uma equipe técnica para te ajudar em prestar toda essa parte de suporte, treinamento, e além dos nossos especialistas que cuidam da parte comercial, tá bom? Então, como adiantei para vocês, hoje o webinar vai ser apresentado pelo Gabriel Gomide, que é o nosso bioinformata, e pela Isabela, que é a nossa especialista daqui do nosso time da Enterprise. Sejam bem-vindos, desejo um ótimo webinar. Qualquer dúvida, é só chamar a gente aqui no chat, tá bom? Sejam bem-vindos, pessoal. Isa, Gomide, pode se apresentar. Pessoal, bom dia, tudo bem? Então, mais uma vez, obrigado pela participação. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso último webinar desse ano. Então, como a Larissa bem introduziu na parte do marketing, esse webinar a gente quis trazer um pouco uma nova visão dos protocolos que têm sido lançados da Nanopore. Toda vez que a gente manda para vocês um convite de webinar, vai também uma planilha para vocês preencherem com alguns dados de cadastro e uma perguntinha sobre o que vocês têm interesse e o que vocês querem ver. E muita gente acabou manifestando interesse em análises de taxonômicas através de barcodes ou meta-barcoding. Então, dúvidas como chega a nível de espécie, o que a Nanopore consegue ter, e diante disso, e por conta de um novo produto que foi lançado na Nanopore recentemente, a gente decidiu abordar neste webinar o novo kit de sequenciamento por amplicon microbiano da Nanopore. Então, eu sou o Gabriel Gomide, para os que não me conhecem, eu sou especialista em bioinformática aqui na Enterprise. E a Isabela vai começar falando um pouquinho sobre a parte de bancada, de preparo, algumas etapas de otimizações, esclarecendo alguns detalhes do kit e eu finalizo com a parte de análise depois. No final, a gente vai abrir para perguntas e respostas, então, por favor, fiquem aí, antenados e comentem um pouquinho no final o que vocês acham. Obrigado e um bom webinar. Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Então, como a Larissa comentou, meu nome é Isabela e hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse novo protocolo que o Gabriel, falou. Antes de mais nada, eu quero agradecer vocês, né, todos pela disponibilidade. Eu sei que é super difícil, né, na nossa rotina de laboratório a gente poder parar um pouco para ver um webinar, então eu agradeço muito. E assim, eu sei que boa parte de vocês já usam Nanopore, né? A gente deve ter muitos usuários aí, mas de qualquer forma eu vou fazer uma pequena revisãozinha, porque a gente pode ter alguém aí que ainda não está familiarizado com a tecnologia. Então, a Nanopore, ela tem um racional de sequenciamento um pouco diferente do de short reads, ela é uma tecnologia long reads através de nanoporos que ficam dispostos numa membrana orgânica. Aqui nos esquemas, né, você consegue ver mais ou menos como funciona. Esses nanoporos são proteínas transmembranas que foram engenheiradas para que a molécula de DNA e RNA passem através desses poros. E é aplicado um potencial elétrico nessa membrana orgânica, onde estão esses poros. E aí, ao passo que a fita de DNA ou RNA passa através desses poros, cada base tem uma diferença de potencial elétrico específica. E, portanto, o equipamento, né, consegue coletar esse dado, esse gráfico de diferença de potencial elétrico, e o computador, no processo que a gente chama de base calling, consegue traduzir em bases de DNA. Com isso,
não é preciso ter limitação mais de tamanho, por isso que o principal diferencial é ser uma tecnologia long reads. Além disso, você consegue sequenciar tanto DNA quanto RNA. Não é necessário que você faça PCR das suas amostras para fazer o sequenciamento. É claro que em abordagens como a que o Gabriel comentou que a gente vai falar, né, de metabarcoding, tem o PCR, mas existem outras abordagens que você não precisa mais fazer o PCR. E você consegue também, quando você trabalha com essas moléculas nativas, informações de epigenética dessas amostras. Então, o equipamento é capaz de identificar uma citosina metilada, por exemplo, porque ela tem um padrão de perturbação do potencial elétrico diferenciado. Você consegue fazer análises em tempo real, então isso também é um grande diferencial, né? Não é preciso que você espere aí 3 dias, fazer as análises para você verificar como ficou o seu sequenciamento. E por último, a parte que tange mais o Gabriel seria a parte da análise, que pela Nanopore também é bem facilitada e automatizada. Quem, né, for um usuário novo, quiser mais informações mais aprofundadas sobre a tecnologia, pode chamar a gente no final, a gente vai deixar o contato. Eu vou ter o maior prazer de me aprofundar mais. Um outro tópico, né? Então, aqui eu tenho as flow cells e os equipamentos. A gente tem equipamento desde genomas menores, uma demanda menor de amostras, quanto equipamentos com uma maior saída de dados, onde você consegue escalonar um número muito maior de amostras. Conversa com a gente que a gente consegue indicar para vocês o equipamento mais adequado, a flow cell mais adequada para a sua aplicação. Um outro tópico que eu gostaria de abordar antes da gente entrar no novo kit é as práticas para obter um DNA de boa qualidade, porque a gente percebe que é um grande ponto de dúvida nos nossos clientes, né, nos nossos usuários. Como o sequenciamento nanopore muitas vezes não tem PCR e não tem também nenhum processo de síntese de cluster, né, de clusterização, como a gente vê em short reads, é muito importante que o DNA que vá ser colocado, ele seja o de melhor qualidade possível, né, o mais limpo possível, porque os poros são proteínas vivas, né, ativas, e todo e qualquer contaminante pode ser muito nocivo, né, para o desempenho do seu sequenciamento. Então, eu trouxe aqui umas boas práticas de extração de DNA para que vocês tenham melhores dados no sequenciamento, né? Então, assim, tentem utilizar kits específicos para sua aplicação. Se você trabalha com mais de uma aplicação, provavelmente você vai ter que validar estratégias de extração diferentes para cada uma das suas amostras. Não usar, né? Tentar não usar protocolos de extração manual. Esses protocolos, apesar de ser muito usados ainda em alguns laboratórios, mas eles deixam muitos contaminantes, né? Por ser manual. Então, se possível, tentar sempre usar kits comerciais. Quando é possível também material fresco, então recém-coletado. Eu sei que muitas vezes não é o cenário, né? Às vezes a gente tem amostras que foram coletadas em um lugar muito distante, não é possível recoletar ela, mas quando for possível, priorize material novo, né? Fresco. Uma coisa que parece besteira, mas faz muita diferença é minimizar o uso do Vortex, tanto na extração quanto no preparo da biblioteca. Todas as vezes que você vortexar a sua amostra, você está cisalhando o seu DNA sem dúvida nenhuma. E aí o que vai acontecer é que quando você injetar no sequenciador, o DNA está todo quebrado e aí você deixou de ter um sequenciamento long reads. Ciclos repetidos de congelamento e descongelamento das amostras, eu acho que isso já é bem difundido aí nos laboratórios, mas realmente faz muita diferença. Quando você tiver amostras que ainda não estão muito puras pós-processo de extração, existem colunas de purificação e beads magnéticas que podem ser usadas para aumentar esse nível de purificação das suas amostras antes de sequenciar. Quantifiquem sempre usando um fluorímetro. Quantificações feitas com nanodrop, por exemplo, elas tendem a ser superestimadas, porque o nanodrop ele lê tudo que tem naquele comprimento de onda, né, que coincidentemente está o DNA. E aí o que vai acontecer é que você acha que está entrando com uma quantidade legal de DNA no sequenciador e não está. E aí, então, a gente sugere que vocês sempre usem fluorímetro para quantificar, para ter uma quantificação mais precisa. E avaliar as razões de pureza, aí sim, usando o nanodrop. Eu trouxe aqui no gráfico do lado para vocês verem que essas razões, elas mostram contaminações com sais, compostos orgânicos, compostos secundários, proteínas, RNAs. Então, assim, as razões do nanodrop, elas
indicam para a gente aí mais ou menos como estão a qualidade das amostras. É um bom indicativo. Você pode correr um gel também, se você quiser, né? O gel, ele não traz informações quantitativas muito precisas, mas ele pode te dar uma ideia legal de como íntegra tá suas amostras, né? Aqui no exemplo da amostra 2, apesar dela ter uma grande concentração, ela apresenta um arraste muito significativo. Então, ela não é uma boa amostra para ser aplicada no sequenciador. E também no detalhe eu trouxe uma purificação extra aí com bits, que é uma boa prática para você ter dados mais puros. Sobre as razões, a Nanopore tem um documento que preconiza, tá? Quais são as razões, o que esperar dessas razões 260, 280, 260, 230. A gente pode compartilhar com todo mundo que tiver interesse, mas está disponível no site da Nanopore também. Agora, falando especificamente sobre um kit novo lançado pela Nanopore recentemente, é um kit que visa metabarcoding D16S e ITS, né? Então, é o mesmo kit para as duas aplicações. Esse kit foi otimizado em relação aos primers. Então, para quem conhece aí, já existe um kit para 16S, mas os primers de 16S, eles estão mais robustos e aí conseguem abranger um número maior de táxons. E também foi acrescido a esse kit a identificação do ITS. Eles recomendam que você use para chegar até gênero, mas essa parte de gênero e espécie o Gabriel vai comentar mais para frente na etapa dele. Tanto o 16S quanto o ITS são totalmente cobertos com esses primers, tá? Então, como nós não estamos mais numa tecnologia short reads, não é preciso mais que vocês façam o sequenciamento de apenas algumas subunidades. O gene completo do 16S e do ITS são cobertos. Você pode multiplexar até 24 amostras, mas a notícia boa é que eles pretendem lançar em breve a possibilidade de multiplexar 96 amostras. Isso influencia muito no desempenho e no custo, né? E também com a nova forma de colocar os barcodes que eles desenvolveram, você vai conseguir fazer um processo de preparo de biblioteca mais rápido. E aí a pergunta para quem já usa kit de 16S meu kit de 16S vai sair de linha então? A resposta da Nanopore é que há muita sobreposição, né, entre esses dois kits. E eles consideram a possibilidade de descontinuar o kit de 16S, sim, mas ainda não é um plano vigente. E caso isso vá ocorrer, eles vão avisar antes, vão continuar prestando suporte. Você vai poder utilizar o seu kit 16S até o final. Mas não fiquem preocupados, porque o kit novo ele é mais barato e ele é mais abrangente ainda que o de 16S que você já tem. Então, não vai ter nenhum ônus caso ele seja descontinuado. Aqui mostrando para vocês como que funciona, né, o fluxo de trabalho usando esse kit. Então, você vai fazer a PCE usando o 16S ou ITS, dependendo da sua abordagem. O input de entrada de DNA é baixo, né? Então, você não precisa de uma grande quantidade de DNA para fazer essa primeira etapa. Existe um ponto de parada opcional aqui, então você pode fazer a PCE, ir embora para sua casa e continuar a biblioteca no outro dia. Depois disso, você vai fazer toda a parte de preparo da biblioteca, né? Então, conexão dos barcodes, a inativação das enzimas e a conexão do adaptador. Vai fazer o priming da flow cell, né? Então, injetar no sequenciador de fato. E aqui ele coloca 12 horas de sequenciamento. Essas 12 horas, elas são adaptáveis, né? Vai depender da cobertura que você quer, da sua pergunta biológica, do número de amostras que você está multiplexando. Então, esse ponto aqui de 12 horas é um que a gente consegue ajustar de acordo com o que vocês usam. E depois disso, a parte de análise, que o Gabriel vai entrar mais no detalhe mais para frente. Aqui no canto eu trago os componentes, né, que vem no kit. Então, vocês podem ver que vai ter. é, Desculpa, vocês podem ver que vão ter os reagentes de sequenciamento e as placas contendo os barcodes, né? São seis reações de sequenciamento com 24 barcodes. E como eu comentei, eles pretendem lançar em breve a possibilidade de 96 barcodes. Entrando um pouco mais na parte dos primers do 16S, então eles têm um pool de primers, né, que foi otimizado
para pegar melhor os táxons de 16S. São todos, é o gene completo, todas as subunidades, e existem alguns primers aprimorados para alguns táxons em específico. Aqui na imagem a gente consegue ver uma comparação entre o kit de 16S e o kit agora que pega o 16S e o ITS, utilizando um padrão microbiológico da Zymo. Então, você consegue ver que em diferentes fluxos de análise de bioinformática, que o Gabriel vai comentar mais para frente, o novo kit, ele representa uma abundância muito mais fiel e robusta. Falando dos primers de ITS, ele também vai pegar todas as unidades do ITS, é um pool de primers otimizado e não é nenhum segredo, tá, gente? Então, todas as sequências de primers são abertas para vocês conhecerem e se precisarem analisar alguma coisa em relação a isso, então não é nenhum segredo a sequência dos primers. E aqui na imagem ele mostra uma abundância teórica e aquilo que foi conseguido nas comunidades fúngicas utilizando o kit novo com esses primers de ITS. Por fim, numa imagem macro do, do kit, você vai ter aí uma etapa um pouco maior de preparo, né, podendo aí flexionar entre os dois grupos de primer. Vai ter uma etapa extra também de purificação de degradação, né, da enzima com a proteína K e também de purificação extra com BIDs. Mas esse aumento de manipulação na bancada, ele é melhor para você ter um dado mais específico. Na representação esquemática aqui, então você vai ter o seu DNA, você faz a PCR, né, para obter os amplicons que você precisa. Depois você vai ter uma inativação, liga os barcodes e os adaptadores, e depois carrega na flow cell. E aqui as comunidades, tanto bacterianas quanto fúngicas, que foram avaliadas nesses testes que eles fizeram para o lançamento desse kit. Então, vocês podem ver aí que é uma gama muito grande de organismos. E acho que é isso que eu tenho para comentar do kit. Por fim, vocês vão ver a parte de análises aí com o Gabriel. Oi, pessoal, bom dia então. Isa, obrigado pela introdução, pela participação aí na parte do preparo. Então, hoje eu vou falar um pouquinho melhor sobre essa parte de análise de dados e como que a gente consegue conduzir, levando em consideração as soluções que a Nanopore tem para a gente. Então, antes da gente começar a falar, eu vou abordar um pouquinho sobre quais são os preparativos que a gente precisa ter para trabalhar com as análises de dados. Então, basicamente, a gente precisa instalar o App2Me antes. Para os que não conhecem e é a primeira vez que estão aqui nos nossos webinars, o App2Me ele é um software desenvolvido pela Nanopore, ele é uma plataforma, na verdade, que auxilia com esse processo de análise de dados por parte bioinformática. Então, a gente tem o software do Minnow, que gerencia o sequenciamento, e o App2Me, que auxilia com as análises. Ele é um software gratuito, tá? Ele não tem custo por uso e nenhum custo anual, e ele é um software aberto, extremamente amigável, que vai te ajudar a trabalhar com esse processo. Então, são workflows que estão ali pré-configurados, todos em códigos abertos, em open source, ferramentas de open source, que vão ajudar vocês a configurar os melhores parâmetros para chegar nas suas respostas. Então, para baixar o App2Me, vocês acessam o site dele, entra aqui nos downloads e para instalação é só seguir com esse link que está aqui embaixo. Vai ter um tutorial certinho explicando o passo a passo de como trabalhar com a instalação. Antes de baixar, é importante só garantir que o computador atenda aos requisitos mínimos que o workflow pede. Cada workflow do Epitome exige requisitos mínimos computacionais que geralmente são número de núcleos da sua CPU e a quantidade de memória RAM. Para o workflow de 16S em específico, o mínimo de núcleos são 6 e de memória RAM são 16. Mas o recomendado de fato que a gente passa para os usuários são 12 núcleos de CPU e 32 GB de memória RAM, compatível com diferentes sistemas operacionais, Linux, Windows ou Mac. E o único detalhe que a gente pede para vocês é que logo depois de instalar, ali nas configurações, no canto inferior esquerdo, vocês indiquem qual que é
aqui, isso no canto inferior esquerdo, vocês indiquem esse diretório de armazenamento dos dados, que seria do Epitome Labs mesmo, justamente para não sobrecarregar o diretório principal do computador. Uma vez que vocês instalam o App2Me, vocês vêm aqui no canto esquerdo, cliquem em Launch. No Launch, vocês vão ter uma visão geral de todos os workflows que a plataforma tem. Achem o do 16S, cliquem nele e instalem. Uma vez que você instalou, você já consegue usar. Caso tenha o workflow instalado, só cheque por atualizações, mesmo que ele já vai fazer isso de forma automática. Uma boa prática toda vez que a gente instala um workflow é checar se ele está funcionando. E a gente faz isso rodando os dados demo que já estão naquele pré-configurados nele. Então vocês vêm aqui nesse botão embaixo, Options, cliquem em rodar análise demo e o próprio workflow vai importar do servidor da Nanopore essas informações para disparar as análises, tá? Uma vez que os dados demos foram concluídos, o status da corrida vai mudar para completo e vocês vão conseguir visualizar os outputs. Então, agora que está tudo certo, a gente segue para os inputs para vocês trabalharem com esses workflows de análise. Gabriel, não tenho nenhum input. Eu não estou trabalhando com sequenciamento ainda, mas eu gostaria de rodar o workflow, eu gostaria de validar o meu pipeline interno que eu tenho para essa abordagem de 16S, MetaBarcode, ITS. Que eu posso fazer? Então, mais recentemente, a Zion, em parceria com a Nanopore, lançou um estudo para avaliar justamente o kit, esse workflow completo, tanto o kit quanto as análises, usando comunidades comerciais sintéticas deles. Então, eles fizeram esses estudos em conjunto e publicaram todos os dados, sejam os dados brutos, sejam os dados de análise, num servidor da Amazon. Então, se vocês acessarem esses dois links, que são os blogs que estão no site do Up2Me, vocês conseguem ter acesso a esse servidor da Amazon para baixar, seja o Pod 5 para reprocessar o base calling, sejam o FastQ ou o BAN já para seguir com as análises. Apesar de estar no servidor da Amazon, ele tem uma parceria com um outro site chamado 42 Base Pairs, que serão 42 pares de base, que ele traz uma interface gráfica para te conectar ao servidor da Amazon. Então, na verdade, ele só está facilitando o download para ficar um pouquinho mais prático. Mas vocês já podem baixar direto desses dois sites e blogs para começar a usar os workflows de análise. Tá joia? Então, seja através dos dados demo, seja através dos dados de sequenciamento, vocês vão pegar os inputs, os outputs do sequenciamento, que são os arquivos FASTQ ou BAN, e carregar neste workflow. O workflow ele começa com pré-processamento dos seus dados, onde ele vai concatenar aquele monte de FASTQ gerado e filtrar de acordo com parâmetros que você mesmo escolhe. Essas reads que foram selecionadas vão seguir então para a caixa de classificação taxonômica. A classificação ela acontece de duas formas. Primeiro você seleciona uma ferramenta de classificação, um classificador, e o banco de dados depois para ela fazer essa busca ou esse pareamento, alinhamento. No caso das ferramentas de classificação, a gente tem duas disponíveis, que são o Minimap 2 e o Kraken 2. O Minimap ele é mais preciso, tem uma abordagem baseada em alinhamento base por base, e é um pouquinho mais lento, enquanto o Kraken é um pouco mais rápido, menos preciso, e uma abordagem baseada em K-mean. Vou explicar um pouquinho depois melhor. Em relação aos bancos de dados, a gente tem bancos de dados focados para 16S e os bancos de dados para ITS. É muito importante que, antes de uma corrida, vocês mudem esses bancos de dados para o que vocês querem ver. O padrão é o 16S, mas caso vocês queiram ver o ITS, precisa selecionar ali manualmente. Uma outra informação importante é, esses bancos de dados, eles só veem bactéria, arqueia e fungo. Somente esses três táxons vão estar inclusos aqui nas sequências dos bancos. Sobre concatenação dos arquivos, como a gente sabe, a Nanopore ela é uma ferramenta de sequenciamento em tempo real, então, em determinadas janelas de tempo vão sendo salvos arquivos FASTQ ou BAN. E as pessoas às vezes ficam um pouco confusas quando terminam esse sequenciamento, abre aquela pasta e vê um monte de arquivo. Elas costumam elas costumam com aqueles outputs únicos, que é um FASTQ geral, geralmente forward ou reverse, para toda a sua corrida. Mas é que quando no Power, como a gente tem essa estratificação por janela de tempo, tem bastante arquivo. Eles não são cumulativos, tá? Para trabalhar com eles, vocês precisam pegar e carregar todos. No caso dos workflows do Epitome, eles já concatenam com o FastCatch de forma automática.
Então, uma vez que vocês carregam esses inputs, vocês vão abrir essa interface de configuração do App2Me. Aqui são várias opções que vocês conseguem alterar e eu vou repassar algumas delas aqui só para deixar mais prático. Lembrando que vocês podem trabalhar na forma default do programa, então só carrega o input e dispara, mas é sempre interessante brincar um pouco com essas funcionalidades e parâmetros para chegar numa maior otimização da sua análise. Só reforçando, é tudo gratuito, então reprocessar a análise não tem nenhum custo. Aqui nessa etapa de filtro, a gente tem três filtros principais, que é tamanho mínimo e máximo da sua read e a qualidade mínima dela. No caso do tamanho mínimo, o padrão são 800 bases, mas a gente recomenda reduzir para 300, caso vocês trabalhem com ITS, por conta do fragmento não uniforme. E tamanho máximo, o padrão é 2000, que não vai afetar nenhum dos dois. E no caso de qualidade mínima da sua read, o padrão é zero, vazio. Então, se vocês carregarem o FastQPS, vai ser a qualidade mínima do Basic Caller, mas vocês podem aí carregar o FastQFail, por exemplo, o que falhou no Basic Calling, e subir um pouquinho mais o critério de qualidade. Como opções de input, a gente tem duas outras opções que seriam analisar reads que não foram classificadas pelo MinKnow, ou seja, que ele não conseguiu atribuir se era do barcode 1, 2, 3, e aí ele joga numa pasta de não classificado, e excluir o genoma do hospedeiro. Então, para quem trabalha com uma metagenômica tendo um hospedeiro, né, seja genoma humano, genoma de alguma planta, a gente pode passar o genoma referência do nosso hospedeiro, que o programa automaticamente exclui ele das análises subsequentes. Aqui, só para tirar uma certa dúvida, tanto o MinMo, que é o software de sequenciamento, quanto o App2Me, eles possuem uma pasta de reads chamadas não classificadas. Só que elas são diferentes entre si. E isso gera uma confusão, porque quando fala não classificado, fica é do MinMo ou é do App2Me? As reads não classificadas do MinKnow são reads em que, durante o processo de barcoding ou demultiplexing, o programa, a ferramenta, ela não conseguiu identificar corretamente aquele barcode. Então, não sabe se é do 1, do 10, do 15, e aí ele pega todas essas reads não classificadas e agrupa em uma pasta, ali nos seus FASTQ normal. No caso do Rap2Me, ele também tem não classificado, mas são reads não classificadas na parte taxonômica. Então, por algum motivo de baixa qualidade, região repetitiva, ou mesmo estar fora do seu banco de dados, vai colocar essas reads em uma pasta chamada não classificado. Aqui a gente também tem a opção de passar uma sample sheet, então, assim como no sequenciamento, a gente pode fornecer uma tabela, um arquivo CSV, para dar nomes aos nossos barcodes, para renomear os barcodes em si. Caso vocês já tenham usado no MinKnow, não precisam editar, porque ele puxa automaticamente, mas caso não tenham usado no MinKnow e queiram fazer isso na análise, é só passar uma sample sheet. E tem exemplos dessa sample sheet online também, se vocês tiverem dúvida, é só mandar mensagem que eu consigo encaminhar. Aqui a gente entra um pouco sobre as ferramentas de classificação escolhidas. Então, falando um pouco mais em detalhes, o Minimap, ele é um alinhador. Aliás, ele é um excelente alinhador, principalmente para outras abordagens. Então, quem tiver interesse em trabalhar com alinhamento, com outras abordagens, genoma humano, bacteriano, outros organismos, ele é uma excelente ferramenta. E ele trabalha justamente com esse alinhamento base por base. Por isso que, quando ele vai auxiliar com esse mapeamento das reads nos bancos de dados, ele é um pouquinho mais demorado, mas mais preciso, porque ele vai fazer base por base da sua read. Do outro lado, a gente tem o Kraken 2, que ele tem uma abordagem baseada em pedaços de DNA, que a gente chama de k-mers. Então, ele é um pouco menos preciso que o Minimap, mas mais rápido, tá joia? No final, eu vou mostrar para vocês um estudo de benchmarking comparando os dois. É ligeira a diferença, não é muita coisa, não. Mas o Kraken é ligeiramente inferior, enquanto o Minimap é ligeiramente superior. Mas vale a pena dar uma olhada nos dois dados, só para vocês se acostumarem, tanto com os outputs quanto com o formato que eles geram. E tudo isso é feito nessa interface do Input Options do App2Me. Então aqui o Minimap ele vai fazer essa abordagem base por base. Então aqui a gente tem em cinza uma query e a referência em verde. Então mesmo que tenha aqui na tua query algumas lacunas ou mismatch, ele vai fazer base por base, vai conseguir um bom perfil mais acurado e preciso, e depois ele vai tentar mapear, alinhar ali nas referências de cada um dos seus táxons. O mapeamento que tiver a maior confiança, a maior qualidade, ele vai definir como final e vai mostrar isso para vocês. Na interface do App2Me, a gente também tem a possibilidade de modificar alguns parâmetros de mapeamento de alinhamento do Minimap. São eles o percentual mínimo de identidade e de cobertura. De identidade, por padrão, está 95% e cobertura está em 90%.
Aqui é um daqueles casos onde, caso vocês estejam começando a trabalhar com a tecnologia, eu recomendo que trabalhem no default, que trabalhem no padrão e vejam esses dados. Se eventualmente não ficou muito interessante, se vocês querem testar uma nova possibilidade, ou se estou trabalhando com uma amostra que é sabidamente ruim, não tem outra opção, a gente tem que seguir com ela porque não tem recoleta, aí dá para mudar um pouco esses parâmetros para serem menos conservadores, mais permissivos, e trazer talvez um resultado um pouco mais abrangente, mas tendo conhecimento de que isso abre porta para falsos positivos e negativos, tá joia? Então, no caso do Kraken 2, a gente também tem a query ali que foi sequenciada, continua ali com a lacuna e com o mismatch, só que a abordagem de mapeamento é por são por pedaços de DNA. Esses pedaços de DNA são bem maiores do que nove bases, como tem aqui, acho que são por volta de 30 e poucos, e eles podem se mapear de um modo múltiplo em diferentes referências do banco de dados. Quando isso acontece, então, quando a gente tem um mesmo conjunto de k-mers, de pedaços de DNA, que está se mapeando com dois ou mais táxons, o programa ele segue para um método de classificação chamado o último ancestral em comum, ou o mais recente ancestral em comum. Então, aqui embaixo a gente tem um exemplo desse caso, é como se essas reads em questão da nossa query, os k-mers dela, os pedaços de DNA, alinharam tanto no taxon B quanto no taxon E. Se a gente vir aqui, a gente percebe que o taxon B e o E, ambos são da família Vibrionaceae, ambos são do gênero Alivibrio. Peço desculpa se eu estiver falando a pronúncia errada, mas as espécies são ligeiramente diferentes. Então, uma é Fischeri e a outra é Udanis. E como ele não consegue alocar com confiança em somente uma delas, ele volta para o nível anterior. Então, se a dúvida estava em espécie, ele volta para gênero e reporta somente o gênero daquele organismo ou daquele barcode. Então, aqui é importante reforçar sobre o banco de dados que o padrão é o 16S do NCBI, 16 e 18S. Aí, caso vocês estejam trabalhando com ITS, é importante alterar esse parâmetro, senão não vai ter resultado ali no final. Então, ali na interface do MinNo, do App2Me, perdão, vocês veem opções de referência e conseguem mudar o banco de dados do NCBI 16 e 18 para ITS. Além dos bancos do NCBI, também tem um banco chamado Silva. O Silva, ele é uma iniciativa para aprimorar essas sequências que estão sendo submetidas a banco de dados. Ele é mais preciso, ele é mais curado, mas ele é menos atualizado. E por uma questão de configuração interna do banco de dados, aqui no workflow, ele não chega a nível de espécie, tá? Ele só vai entregar a informação a nível de gênero. Como vocês podem ver, os bancos de dados eles são mais abrangentes, então eles também trabalham com 18S, também trabalham com 28S, mas hoje eu vou dar uma ênfase no 16S e no ITS por conta do kit que foi lançado ali da Nanopore, que a Isabela comentou anteriormente. Então, tendo todos os seus inputs já carregados, tendo seus parâmetros configurados no App2Me, vocês conseguem disparar o workflow e ele vai conduzir a análise para você. No final, ele vai gerar uma série de arquivos e um dos principais é um relatório HTML. Todo workflow do App2Me gera um relatório HTML, como se fosse um formato PDF que você consegue abrir no navegador e fica melhor de visualizar em Google Chrome, tá? Para quem tiver diferentes navegadores. E todos esses HTML começam com um critério de qualidade, com um controle de qualidade ali, um QC das suas amostras. Então aqui a gente percebe a qualidade das nossas reads e o tamanho delas. A informação importante é, como a Isabela comentou anteriormente, esse kit ele foi uma mistura do kit rápido do kit de ligação. Então a gente acabou percebendo que, apesar do kit rápido também ser compatível com o desenho de primers e amplificação, ele tem uma enzima que vai clivar o seu DNA chamada de transposase. Essa transposase ela tem um sítio de clivagem relativamente é, específico, mas por algum motivo no gene do 16S ele tem um padrão de fragmentação um pouco mais frequente do que a gente esperava. Então, em corridas onde fazia a síntese do primer e corria com kit rápido, a gente viu um padrão de fragmentação bem alto do gene 16S, o que por sua vez implicava numa dificuldade de classificação, dado que a maior parte do gene é conservada. Então, esse novo kit, ele traz toda a praticidade do rápido, então é um kit muito rápido de preparo, não tem muitas enzimas adicionais, mas ele traz aquela completude e uniformidade do seu fragmento,
que o kit de ligação tem. Então, aí a gente consegue manter o fragmento completo do seu gene. Por volta de 1.5 a 1.6 kb para o 16S e um tamanho variado aí para ITS. Então, passando o critério de qualidade, a gente acaba entrando nos gráficos específicos, e aí tem várias informações gráficas muito visuais, bonitas, coloridas, que eventualmente vocês conseguem exportar, sejam para estudos, relatórios ou papers. O primeiro deles é esse gráfico de linhagem, em que cada coluna representa um táxon, então ele vai descendo desde superreino, aqui em cima, até nível de espécie, chegando aqui embaixo. Nesse gráfico ele está só como gênero, mas ele chega a nível de espécie. Aqui a gente está vendo uma classificação de ITS, né? Então são fungos que estão aparecendo para a gente. Aqui em cima, no primeiro quadrado, vocês conseguem, no primeiro retângulo, vocês conseguem selecionar o barcode que vocês querem visualizar, o nível taxonômico que vocês querem descer ou destrinchar, e aqui a sensibilidade ou limite da quantidade de reads para você considerar uma classificação. Ele vai de meio a 5%. Então, aqui no 1% a gente percebe que é um pouco mais sensível, enquanto no 5% ele traz um cenário um pouco mais conservador, digamos assim. Uma outra informação gráfica que a gente tem é a mesma informação, mas com uma outra representação. São esses gráficos de explosão solar, onde eles também começam desde superreino até a espécie nas últimas camadas, e você consegue passar o cursor em cima para ver mais informações em detalhes sobre cada um dos taxons. Além disso, ele não só traz informações gráficas, como também uma tabela de abundância, e ela é muito importante para a gente trabalhar, seja com análises estatísticas, seja com análises comparativas, ou seja para exportar em outras ferramentas e conseguir renderizar um tipo de visualização. Então, essas tabelas, elas estão ali disponíveis no gráfico, no relatório, perdão, do App2Me, mas também como arquivos à parte na tua pasta de output. Aqui você tem a liberdade de escolher o taxon. Então, aqui nesse caso em específico, a gente está vendo classe, mas vocês podem clicar aqui, descer até nível de espécie, e vocês vão ver a quantidade de reads que voltaram para cada um dos seus barcodes. É um pouco mais preciso porque aqui ele pega qualquer quantidade de read. Então, se tiver uma read para aquele organismo, para aquele taxon identificado, vai voltar na sua tabela. E aqui costuma ser uma representação de gráfico de barras, porque geralmente em estudos de benchmarking em paper, principalmente quando está avaliando comunidades microbianas, essa é a representação gráfica mais comum. Então a gente tem essa representação gráfica aqui também, prontinha para você, não precisa fazer nada, ela é gerada automaticamente, onde você consegue mais uma vez selecionar o nível taxonômico, classe, gênero ou espécie para comparar. Aqui um pouco mais teórico, a gente tem informações de índices de diversidade alfa, beta, índice de Simpson, Shannon, ecoabilidade de PLO, abundância, e aqui a gente tem tanto informações gráficas quanto informações numéricas voltando em uma outra tabela. E uma das últimas um dos últimos gráficos de output que a gente tem é quando vocês estão trabalhando com o Minimap especificamente, vocês conseguem pedir para apresentar esses outputs, que é uma tabela dos alinhamentos, dos mapeamentos. Então ele volta aqui quantidade de reads, métrica de cobertura, seja em porcentagem ou seja em reads totais, a qualidade do mapeamento, que também é algo importante, o taxid ou tax ID daquela espécie, e volta um heatmap para cada um dos seus barcodes com as métricas de mapeamento e alinhamento. Não somente o relatório HTML, o workflow também exporta vários tipos de outros arquivos que vocês podem usar para explorar e entender melhor as ferramentas. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada um desses outputs, mas é importante destacar que todos os workflows do Epitome têm uma página no GitHub. Então, se vocês digitarem GitHub WF16S Nanopore, vocês já vão ser redirecionados para essa página, onde ele tem uma explicação muito detalhada do workflow, inclusive citando o que é cada um desses outputs e quais as informações que vocês conseguem encontrar ali neles. Agora aqui eu gosto sempre de trazer uma aplicação para a gente ver de fato qual que é o impacto dessas, seja das análises ou seja das atualizações na vida real. Então aqui eu trouxe um gráfico que a Isabela tinha mostrado anteriormente, que é uma comunidade sintética, perdão, comercial da Zymo, que eles decidiram avaliar tanto comparativo entre os diferentes kits, o kit anterior do 16S e esse kit novo de Amplicon microbiano, quanto as diferentes ferramentas de classificação.
Então, aqui, claramente, a gente já percebe uma diferença muito grande do kit do 16S para esse de amplicons microbiano. Nesse caso, a gente só está avaliando o 16S, tá? Principalmente no que diz respeito à abrangência e qualidade das famílias que foram misturadas aqui nessa comunidade sintética. E, em específico, quando a gente avalia as ferramentas de classificação, no caso, a gente está avaliando três aqui. Minimap 2, o Kraken 2, ambas já estão pré-configuradas no workflow do Epitune, e Emu. Emu é uma outra ferramenta de classificação open source, não é paga, que ela também tem uma ótima taxa de resolução, apesar de não estar inclusa dentro do App2Me. Mas por isso que ela foi incluída nesse benchmarking para trazer essas métricas. E aqui, como vocês podem perceber, o resultado é bem parecido, mas com uma ligeira medalha de ouro, digamos assim, para o Minimap 2. Aqui a gente tem também o mesmo estudo, só que avaliando 10 amostras, uma amostra, na verdade, de comunidade sintética fúngica, misturando porcentagens iguais de 10 organismos diferentes. E aqui a gente percebe que, mesmo com triplicado, a gente tem uma reprodutibilidade alta dessa identificação dos fungos que voltaram. E para finalizar, eu gosto de trazer uns estudos de caso para mostrar o que que a comunidade científica, o que que a literatura tem comentado e achado disso, para trazer uma validação externa para vocês. Então, esse é um estudo um pouquinho mais antigo, mas que eu gosto de trazer porque ele foi bem completo e abrangente no que diz respeito a um benchmarking de diferentes comunidades microbianas, diferentes plataformas de sequenciamento, diferentes ferramentas de análise de dados. Então, ele foi um estudo muito bacana que trazia essas informações. Resumindo, eles trabalharam com amostras sintéticas, comerciais, amostras sintéticas feitas em laboratório e amostras naturais. Então, amostra de esgoto, água e solo, isso, e de solo. E eles avaliaram diferentes plataformas de sequenciamento, short reads, long reads, e a Nanopore, e avaliaram diferentes ferramentas de classificação. Nesse caso, eles deram medalha de ouro para o EMU, mas o Minimap não ficou muito atrás também, tá joia? E o que eles acabaram encontrando em todos esses estudos foi que a Nanopore conseguiu identificar corretamente, a nível de espécie, várias das comunidades, sejam as amostras sintéticas ou seja também na ambiental. E esse é um estudo mais recente que eu quis trazer para vocês, então é um estudo desse ano, onde eles avaliaram a detecção de 16S em laboratório diagnóstico, só que comparando dessa vez long read da Nanopore com Sanger. A gente sabe que Sanger é muito difundido, é muito prático, já é uma ferramenta, já é bem protocolado e padronizado, mas ele quis trazer tanto para comparar tempo de preparo, tempo de reação e entrega do resultado, quanto sensibilidade de detecção, seja a nível de gênero, aqui em 100%, ou a nível de espécie, em 91%, e também o custo do teste para cada um. Então, aqui os custos estão em dólar, mas com o Nanopore e o Multiplexing saiu aproximadamente US$ 25 por teste, enquanto para a Sanger estaria saindo 74. Isso só para a gente ter um comparativo de como isso pode ser aplicado em contexto clínico. Dúvidas? Por favor. Gostaria de agradecer, voltando aqui, então, ao Gabriel e também à Isabela. Conforme a gente comentou, né, a gente agora vai começar a nossa sessão de perguntas. Novamente agradeço ao Gabriel e à Isabela por trazer esse conteúdo e compartilhar com a gente. É um conteúdo muito importante. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão presentes aqui com a gente também. As perguntas vocês enviaram para a gente no ato da inscrição. Nós selecionamos as mais comuns, vamos responder, e depois a gente consegue enviar para vocês por e-mail também. Caso vocês não tenham conseguido enviar sua pergunta e tenham alguma dúvida, manda aqui para a gente no chat, a gente vai tentar responder o máximo de perguntas possíveis. Se a gente não conseguir, a gente também responde através do e-mail, tá? Então, começando aqui. Então, vamos lá. A primeira perguntinha que a gente recebeu foi a seguinte. Vou fazer para o Gabriel, né? Ele já estava respondendo até. O novo kit e o workflow 16S chegam a nível de espécies? Resposta curta, sim. Resposta longa, depende. Sim, ele chega a nível de espécie para entregar para vocês, mas a resposta longa, né? A abordagem de metabarcoding ou 16S, quando você quer
identificar uma comunidade microbiana por amplo ou específico, ele não é um padrão ouro para você identificar nível de espécie, principalmente porque a gente sabe que na área de taxonomia tem uma taxa de atualização muito frequente dos bancos de dados, então isso pode mudar a classificação do teu organismo. E para espécies muito próximas, muito correlatas, fica difícil da gente conseguir pegar uma sequência, por exemplo, de 1.500, 1.600 bases e afirmar com 100% de certeza que é aquela espécie ou não. Então, a gente tem diversos usuários no Brasil e no mundo que trabalham com nanopor para nível de espécie do 16S e estão completamente satisfeitos com isso. Mas para algumas aplicações específicas, principalmente no caso de organismos muito similares ou correlatos, 16S não é a abordagem mais indicada, seja pela literatura, seja no ponto de vista corporativo, para vocês baterem o martelo nesse nível de resolução. Então, vocês podem esperar que o workflow entregue esse resultado, mas não é o padrão ouro. Legal. Próxima perguntinha, então, vou fazer aqui para a Isabela. Foi a seguinte: minha amostra não está com as razões de qualidade boas. Consigo purificar de alguma forma para melhorar o sequenciamento? Sim, e é super importante você avaliar isso e ter essa noção antes de começar o sequenciamento. Hoje em dia existem kits aí de coluna que fazem essa purificação de produtos de PCR também, mas o mais adequado seria utilizar BIDs. Existem pessoas que fazem reprecipitação com etanol também, mas a gente cai naquele viés manual, né? O mais adequado seria utilizar beads. Existe a bead super conhecida aí, que inclusive contém nos kits da Nanopore, que é a M por Beads, ela pode ser usada para isso. Existem bids de outras marcas, né? Então a gente trabalha com uma marca na Enterprise. Existem bids da QIAGEN, existem bids da MN, que fazem essa purificação e aí você consegue reavaliar depois os padrões de pureza. Qualquer processo de purificação que você faça vai ter perda de DNA, né? Então é importante também você fazer esse processo de purificação já tendo uma quantia maior do que a que você precisa. O que não pode de jeito nenhum é injetar no sequenciador sem ser uma amostra purificada. Você vai ter problemas de perda de poros, sem dúvida nenhuma. Vale lembrar que nesse kit novo, ele tem uma etapa de purificação com as bits para o produto de PCR. Então, nesse caso, ele já conta com essa etapa de purificação. Legal. Então, a próxima perguntinha aqui que a gente recebeu é do Gabriel, de novo agora. Posso analisar as amostras de 16S e ITS no mesmo relatório do workflow 16S? A gente não recomenda que vocês façam isso, porque apesar do kit vir com os dois conjuntos de primers, a gente está trabalhando com amostras que são de tamanho razoavelmente diferentes, tá? Então, eventualmente, ter essa mistura ali não é muito saudável no ponto de vista do workflow, tanto do preparo quanto da análise, tá? Como a Isabela deixou muito bem claro, ali no preparo a gente precisa ter um bom cuidado no que a gente vai colocar na nossa flow cell, porque não tem nenhuma outra modificação no nosso DNA. A gente não trabalha com hibridização, captura, síntese, nada disso. Então, o que vocês colocam é muito importante. E colocar um fragmento muito grande e outro fragmento menor, quer dizer, fragmentos de tamanhos diferentes ou genomas diferentes, muda a estequiometria e a molaridade da reação, fazendo com que fique mais favorável para aquele que está com maior quantidade de moléculas. Então, tanto no ponto de vista de preparo quanto análise, a gente não recomenda que usem os dois ao mesmo tempo. Legal. Mais uma perguntinha aqui, então. É possível realizar o workflow, perdão, é possível realizar a flow cell que já realizou um sequenciamento com o novo kit microbial? Isa, Acho que é consegue responder essa reutilizar, pergunta? né, a Flow Cell. É possível sim, né, a depender da quantidade de amostras que você multiplexar. E também quanto tempo você vai sequenciar, né? Você pode, depois que você terminar o sequenciamento, lavar essa flow cell e reaplicar uma nova corrida. Recomendo nesse caso, como os barcodes são o mesmo, que vocês testem depois da lavagem, se realmente a lavagem foi efetiva, né? E, e aí pode aplicar uma nova corrida. As corridas de 16S e ITS, elas costumam não ser corridas muito longas, né? Por conta do fragmento não ser muito grande.
Então, possivelmente você não vai precisar sequenciar por tanto tempo e você consegue reutilizar assim, isso cai bastante o custo por amostra. Quando eles lançarem o kit de 96, aí você consegue também, se for o caso, né, dependendo do número de amostras que você tem, usar barcodes diferentes. Então, imagina que na primeira corrida você utilize de 1 a 48, se você tiver esse número de amostras, né, tem que ser adequado. E na segunda corrida você utilize do 49 ao 96. Então, daí você garante também que não há nenhuma chance de ter uma sobreposição aí dos barcodes. Mas é possível sim com o kit de lavagem. A Bom, gente tem então, do que. umas. Desculpa, 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 pode Lari. falar, Gabriel. A gente tem umas perguntinhas aqui no chat também, só para finalizar. Vou acompanhar algumas delas. Então, primeiro aqui, Cíntia, a partir do FastQ ou BAN, eu consigo rodar o pipeline via terminal? Sim, sem o menor problema. Só no caso de rodar esse workflow do 16S por terminal, você precisa configurar o Nextflow antes, mas é uma maneira prática e também está bem descrita no GitHub. Uma vez que você configurar, você também segue com aquela validação de dados demo, só para saber se deu tudo certo com a instalação. E ali tem um parâmetro que você vai indicar o tipo de input, se vai ser FASTQ ou BAN, e a localização dele, onde você direciona para a pasta em específico. Mariane embaixo comentou: os pipelines são apenas para dados Nanopore ou posso usar com dados de outras plataformas presentes em bancos de dados? Mariana, eu confesso que eu nunca peguei dados de short reads ou outras plataformas para carregar neste workflow, mas ainda assim, como o workflow ele foi otimizado para dados de Nanopore, a gente não recomenda que você faça isso, porque tem diversas métricas de qualidade, de tamanho das reads, até o modo como é feito o próprio mapeamento e pareamento, que acabam sendo específicas de cada tecnologia. Justamente o App2Me teve essa iniciativa de otimizar tanto as ferramentas quanto os parâmetros para análise de long reads da Nanopore. Então, eu não recomendo que você utilize, mas caso você tenha interesse, o GitHub tem essas informações e eu acho que é um bom ponto de partida para você, pelo menos, estudar as ferramentas, entender se aplica para o seu objetivo ou não. É. Aniele perguntou, e quanto ao Porsi, vocês vão abordar no webinar de hoje? Não vamos, Aniele. Para a gente é muito importante o feedback que vocês trazem nas pesquisas que a gente manda e nas perguntas que a gente envia, justamente para entender o que vocês têm mais interesse. Porsi é algo que vocês têm interesse, muita gente tem comentado e está nos nossos planos de trazer sim. Mas a gente acabou percebendo que ficaria muito corrido falar de tudo isso hoje, a gente não conseguiria entrar em detalhes, então ficaria uma coisa bem, digamos assim, superficial. Então a gente optou por seguir com algo mais específico e o do Porci vai ficar para um próximo. Vai ficar em um sozinho, né? Que ele é bem extenso. Não só isso, Aniele, mas também pelo interesse, né? A gente tem um número muito maior de clientes que utilizam a avaliação de 16 STS, e aí, com o lançamento do kit novo, a gente sentiu a necessidade de abordar esse tema. Isso. Natércia perguntou por fim, o nanopore é adequado para sequenciamento de RNA e DNA de plantas também? Quais os kits e custo por amostras? Eu vou deixar a Isa responder essa, mas só dando uma pequena introdução, Natércia, no nosso site da Enterprise, então é enterprise.com.br/webinars, a gente teve um webinar onde a gente falou um pouquinho sobre agronegócio como um todo e a gente já deu uma introdução sobre plantas. Mas, Isabela, por favor, fica à vontade aí para complementar. Sim, né? A gente consegue fazer sequenciamento de RNA e DNA de plantas, e aí, como o Gabriel comentou, a gente tem um webinar já focado nisso. Mas, para analisar aí quais kits, qual o custo por amostra, a gente precisa realmente entender, porque o universo das plantas, ele é muito diverso, né? São genomas extremamente extensos, diferem muito uma das outras, então a gente não tem um protocolo fechado que sirva para todas as plantas. O caso seria de você procurar a gente, né? A gente vai deixar o nosso contato para a gente analisar qual é a sua planta, o seu caso, o que seria adequado para você, né? Qual a sua pergunta biológica, então tem tudo isso. Mas, por favor, nos procure que a gente consegue te ajudar sim. Por fim, queria só reforçar que a gente está tão ansioso quanto vocês para o Porci, porque a gente também está muito animado com a possibilidade de fazer ele. A gente tem visto dados excelentes, seja na comunidade, seja em parceiros. Então, a gente também tem bastante interesse em abordar.
mas de fato ficaria muito corrido. Então fiquem antenados que para o ano que vem a gente tem uma série de outras iniciativas com marketing ainda que serão desenvolvidas e com certeza o Porsche está na lista para a gente trazer para vocês. Exatamente. Gostaria de agradecer a todos que esteve presente aqui nesse webinar, agradecer a Isabela também e o Gabriel novamente, né? Aqui a gente encerra a nossa sessão de perguntas e também o nosso webinar do ano, tá? Esse foi o nosso último webinar aqui em parceria com a Nanopor deste ano de 2025. Em breve voltaremos com mais novidades. A galera tá pedindo aí o Porsi. É um tema que está aqui em destaque para a gente continuar, é por isso que é bem importante, como o Gabriel reforçou, vocês responderem os e-mails, trazer essas dúvidas, essas perguntas, sugestões também. Como o Gabriel também comentou, aqui na tela eu deixo o contato deles, né? Tanto do Gabriel quanto da Isabela, assim como esse QR Code no qual vocês conseguem escanear e ser direcionado para a nossa página do site da Enterprise. Lá vocês encontram todos os webinars feitos aqui em parceria com a Nanopor, tá? Esse de plantas também, que foi ministrado pela Isabela, também está lá disponível, tá? Em breve, esse webinar de hoje também vai subir lá no site. Agradeço novamente a todos. Em breve, a gente envia para vocês um e-mail com todas essas dúvidas e essas perguntas que foram respondidas durante o webinar. Obrigado. Fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais, nas nossas comunicações através de e-mail marketing, que em breve a gente volta com mais conteúdo para vocês, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau e até a próxima. Obrigada, Obrigado, pessoal. pessoal. Um ótimo final de ano para vocês. Tchau, tchau. Tchau.